Olá, meus amados irmãos, a paz do Mestre esteja com todos vocês, que Deus abençoe quem me ouve. Mais uma vez aqui, com uma breve palavra, para que o Senhor, o Deus Todo-Poderoso, possa vir falar direto aos nossos corações. Peço desde já que curtam, que compartilhem e que comentem. Assim a plataforma entende que o vídeo é relevante e vocês me ajudam a enviar esse vídeo para mais pessoas. Vamos embora lá para aquilo que realmente importa, que é a palavra do Senhor. O texto hoje para nossa breve reflexão encontra-se no livro, no Evangelho de Jesus Cristo, segundo o autor, pastor e teólogo João, capítulo 7. Quero ler com vocês o verso 28 em diante, que diz assim a palavra do Senhor. Enquanto ensinava no templo, Jesus disse em alta voz: Sim, vocês me conhecem e sabem de onde eu venho, mas não estou aqui por minha própria conta. Aquele que me enviou é verdadeiro e vocês não o conhecem, mas eu o conheço, porque venho dele e ele me enviou. Então tentaram prendê-lo, mas ninguém pôs as mãos nele, porque ainda não havia chegado a hora. Glória a Deus, irmãos. Glória a Deus por essa palavra. O Senhor Jesus aqui, o contexto ele é bem peculiar de nós falarmos, porque é a festa das cabanas. Era uma das 3 festas instituídas por Deus que demonstrava ou fazia ou trazia à memória das pessoas, do povo do Egito, dos israelenses, a travessia ao deserto. E isso retrata bem justamente mostrando que o Senhor tirou eles com mão forte, era para trazer à memória o poder de Deus e o quanto ele era poderoso, o quanto ele poderia fazer muito pelo povo de Israel. A nação de Israel era uma nação naquele momento arrogante, ela cria que tinha, por ser uma nação escolhida, que tinha, vamos dizer, era detentora dos direitos autorais de Deus aqui na terra. Isso levava eles a crescerem um pouco. E de maneira tal que o próprio Cristo estava de frente a eles e eles não conseguiam enxergar. E naquele momento ali, o Senhor, depois de ter dado algumas palavras para eles, começou a falar e ele vai chegar até o final, prometendo o Espírito Santo, cumprindo. Logo depois de as pessoas começarem a confabular o porquê que não conseguiam, porquê que não prendiam ele, mesmo ele estando ali ensinando na frente de todo mundo. É porque ninguém pode tocar, irmão, sem a permissão de Deus, no escolhido de Deus. Então, pensando nisso, eu quero fazer as aplicações pertinentes a esse texto. O texto começa falando assim em questão: enquanto ensinava no templo, Jesus disse em alta voz. Irmão, tem uma voz em nosso coração. Nós somos o templo de Deus. Nós somos o templo onde o Deus vivo habita. Existe uma voz em nosso coração que quer falar mais alta que todas as outras vozes. E existem muitas vozes que querem falar o nosso coração. Existe a voz do medo, existe a voz do desespero, existe a voz da insegurança, a voz do conformismo, a voz da dúvida, da incredulidade. Muitas são as vozes que eu poderia citar. Mas Jesus, ele quer gritar dentro do nosso coração. Olha, vamos ler novamente. Enquanto ensinava no templo, Jesus disse em alta voz. Para quê, irmão? Porque somente a voz dele pode nos arrancar do limbo do inferno. Somente a voz dele pode transformar as nossas vidas. Somente a voz dele pode trazer à vida aquilo que estava morto e converter aquilo que é tristeza em nossa vida em alegria. Então Jesus, ele quer falar alto aos nossos corações. E quando eu penso nisso, irmãos, eu penso logo em uma figura de linguagem que a palavra de Deus muitas vezes traz para nós, que é a voz de muitas águas. Em Salmo 29, no versículo 3, a palavra fala: a voz do Senhor ressoa sobre as águas. O Deus da glória troveja. O Senhor troveja sobre as muitas águas. A voz do Senhor é poderosa, a voz do Senhor é majestosa. A voz do Senhor quebra os cedros. Sim, o Senhor despeda os cedros do Líbano. E muitas vezes, irmãos, o cedro do Líbano era uma madeira muito resistente, muito dura,
que foi até usada no templo de Salomão. E a palavra está falando que a voz do Senhor, ela ressoa, ela é mais alta que muitas águas. Eu não sei se os irmãos já estiveram perto de uma cachoeira e tentaram conversar com alguém, ou então num momento em que caiu muita água em algum lugar, por exemplo, onde o teto, aqueles tetos que fazem mais barulho, mas até mesmo esses onde existem o forro, a cobertura, nós percebemos que nós precisamos aumentar o som da voz para ser ouvido. Eu lembro direitinho que um dia eu estava na igreja e caiu uma chuva muito forte aqui em Uberlândia. E o pastor que estava pregando não conseguia pregar porque a chuva era tão grande que fazia um barulho muito grande. Olha que ele falava no microfone. Mas a voz do Senhor é aquela que sobrepõe todas. É a voz que o Deus da glória troveja, o salmista vai dizer. É uma voz majestosa que é capaz justamente de despedaçar, ou seja, quebrar uns corações endurecidos, despedaçar o cedro do Líbano. E nós precisamos abrir o coração para isso. Olha, Jesus continua falando justamente sobre aquilo que ele vinha falando com eles ali há muito tempo, sobre a sua origem celestial. Ele fala assim, ó, vocês me conhecem e sabem de onde eu venho. Irmão, e aquele que crê, ele sabe que ele não é um homem comum. Jesus de fato não é um homem comum. As coisas que ele fez, aquilo que ele trouxe para nós, justamente tudo com um propósito. Muitas pessoas buscam o Senhor, e dentro dos israelitas tinham aqueles que não criam, a multidão que buscava um milagre, os discípulos que queriam ir mais fundo, e eu creio que nós devemos pertencer a este grupo, justamente para nos tornarmos filhos. Os fariseus, que eram justamente usados pelo diabo e se acolunhavam com aqueles que não criam, e os demônios, irmãos, que estavam numa esfera de uma guerra meteórica com o Senhor Jesus. E agora, aquele que crê sabe que ele não é um homem comum, sabe que ele pode realizar, sim, de fato, qualquer coisa, que ele pode trazer ao nosso coração a paz que nós tanto desejamos. Por quê, irmãos? Porque ele desceu do céu com um propósito, é sobre isso que ele vai falar agora. Qual que é esse propósito, irmão Arson? Bom, nós vemos por que ele, muitas perguntas, muitas questões se ficam em torno, assim, tem um manto de dúvida, justamente em torno de por que Jesus se fez homem. Bom, o livro de Hebreus, ele nos responde claramente em Hebreus 2, versículo 14 e 15, um dos propósitos, o porquê que ele fez em forma de homem. Ele fala assim, ó, portanto, visto que os filhos são pessoas de carne e sangue, ele também participou dessa condição humana, para que, por sua morte, derrotasse aquele que tem o poder da morte, isto é, o diabo, e libertasse aqueles que durante toda a vida estiveram escravizados pelo medo da morte. Nós temos o medo de chegar no final, irmãos, e não cumprir o propósito. E à medida que o tempo vai passando, que nós não conseguimos romper, nós percebemos que no nosso coração vai ficando angustiado, vai ficando sem vazio, a alma vai ficando vazia, sem propósito, e somente Jesus pode preencher e nos libertar do diabo e dos horrores da morte. E os horrores da morte você pode colocar tudo, irmão, angústia, depressão, ansiedade, todas as enfermidades, tudo que pertence, que nos leva à morte, tudo que é um derivado da morte, um derivado daquilo que o pecado causa no homem, Jesus veio justamente para nos tirar. E por que homem, Arson? Porque ele venceu primeiro como homem, e segundo, somente um igual, o livro de Levítico vai nos dizer, que poderia pagar a dívida de um igual. Então, por isso que os sacrifícios tinham que ser feitos de forma pontual, alguns anuais, outros mensais, outros semanais, por meio do sangue dos animais. Hebreus 9, 22 vai dizer que a expiação do pecado exige que se derrame sangue. Mas quando Jesus derramou o sangue de uma vez por todas, aquela dívida ela foi paga de uma vez por todas. Então nós podemos crer nisso e obter a paz com Deus por meio desse sacrifício. Então ele não é um homem comum. Quem crê sabe disso. Quem crê e vive essa paz, vive essa libertação e experimenta essa libertação que vem do Senhor, do medo, das culpas, da condenação, sabe que ele não é um homem comum. Agora,
a palavra continua dizendo assim, fala assim, mas não estou aqui por minha própria conta. E é verdade, irmão. Quem vai se lançar à morte por conta própria? Tem que ter certezas. Ninguém morre. Ninguém morre por uma causa que não acredita, irmão. Eu quero repetir isso porque eu creio que alguém aqui precisa ouvir. Ninguém morre por uma causa que não acredita. E nós já aprendemos algo com ele. Por quê? Porque se somos discípulos e vamos ser filhos, nenhum filho de Deus faz a vontade própria. Não faz. Um filho de Deus faz a vontade de Deus. Um filho de Deus faz a vontade do seu Pai. Porque nós sabemos que o Pai age em propósito, e tudo que o Pai faz é perfeito, e que a vontade dele continua boa, perfeita e agradável. Isso implica em passar por caminhos difíceis, como Davi vai dizer no Salmo 23, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, eu não temerei, porque tu estás comigo. E o Senhor Jesus, ele viveu também. Ele, como um homem, viveu o vale da sombra da morte. Ele veio derrotar a morte. Para isso, ele precisou confrontá-la, precisou encará-la, precisou ir além dos seus medos. Vocês creem mesmo que Jesus, na sua condição humana, ele não teve medo? Bom, eu não acredito, irmão. Eu acredito que ele enfrentou tudo aquilo com o poder do Espírito, que é o poder de Deus, que é dado para aqueles que resolvem cumprir um propósito e fazer a vontade de Deus. Em Marcos capítulo 14, mostra bastante claro isso para nós. No versículo 36, ele enfrentando os seus temores no Getsemane. A palavra Getsemane, na etimologia da palavra, quando nós vamos estudar ela no original do hebraico, ela significa aperto. É um momento de angústia. Em Marcos 14, 36 diz, e dizia, Abba, Pai, tudo te é possível. Afasta de mim esse cálice. Contudo, não seja o que eu quero, mas sim o que tu queres. Não parece uma oração agoniada, mas também uma oração corajosa de um filho que sabe que está cumprindo um propósito maior que envolve eu e você? E era isso que esses homens naquele momento não conseguiam enxergar, irmão, porque a palavra fala assim, aquele que me enviou é verdadeiro, e vocês não o conhecem. Nós só poderíamos conhecer a Deus, irmãos, conhecendo a Cristo. Porque Cristo é a expressão perfeita do caráter do Pai. Ele demonstra em seus passos, em seus gestos, em todas as suas palavras, tudo aquilo que é a vontade do Pai. E aquilo que ficou escrito para nós, ficou para que permaneça, para que seja um guia de fé e prática para nós. Irmãos, saiba, um filho de Deus também, ele é destinado a revelar a verdade que somente Deus tem. Por quê? Porque Deus é a própria verdade. Jesus vai dizer em João 14,6, eu sou o caminho, a verdade e a vida. E muitas vezes caminhamos por passos tortos porque não temos a revelação dessa luz, irmão. A verdade é aquilo que descortina, é aquilo que traz que mostra para nós o caminho a seguir. Muitas pessoas têm buscado um caminho de fato, muitas pessoas têm tentado andar, têm tentado fazer a vontade de Deus, mas a voz de muitas águas ainda não tem falado alto no coração, porque não gastam um tempo de oração no seu momento de agonia, como Jesus no Getsemane, para conhecer a verdade que Deus quer. Um filho de Deus é destinado à grandeza, irmão. Um filho de Deus é destinado a revelar a verdade de Deus sobre nós. Assim como Jesus revelou o caráter do Pai, nós temos traços do nosso Pai Celestial que Ele quer mostrar. E muitas vezes por isso que nós passamos por dons, irmão, por períodos de tristeza, angústia e dor. Por quê? É durante esses momentos que esses dons, isso que Ele já plantou em nós antes de formar nós, antes de colocar o Espírito dele, antes de colocar o nosso Espírito, colocar o sopro de vida em nós, na barriga da nossa mãe, já estavam lá, mas estão adormecidos. Então os momentos de dor vêm mostrar para nós que nós somos muito mais fortes e podemos superar pelo poder de Deus aquilo que tanto tenta nos parar nesse mundo. É destinado a revelar a grandeza
e a verdade de Deus. Olha o que Tiago vai dizer em sua epístola final, Tiago capítulo 1, versículo 18. A palavra do Senhor Deus diz assim, ó: por sua decisão, ele nos gerou pela palavra da verdade, a fim de sermos como os primeiros frutos de tudo que ele criou, assim como Cristo é. E isso é libertador, irmão, para que nós venhamos a enfrentar as adversidades que vão se colocar diante dela. Por quê? Olha o que a palavra fala: mas eu o conheço, porque venho dele, e ele me enviou a vocês. Tem muitas pessoas, de fato, irmão, pregando a palavra de Deus, mas muito poucas pessoas pregando a verdade. Eu quero repetir isso. Tem muitas pessoas usando a palavra de Deus em suas palestras, muitas vezes motivacionais, muitas vezes com o intuito de alcançar algo, mas muito poucas pessoas pregando a verdade. Por quê? A verdade não se prega com palavras, a verdade se prega com atitudes. Muitas pessoas têm a lista daquilo que não se deve fazer, mas elas mesmas não fazem. Era o que Jesus falava duramente com esses homens. Então, só pode revelar a verdade, irmão, aquele que a conhece. E Jesus, ele conhece Deus, ele sabe quais são as atitudes de Deus. Olha o que está falando, mas eu conheço porque venho dele e ele me enviou a vocês. Só pode falar algo sobre alguma coisa, irmão, aquele que de fato teve uma experiência, aquele que simplesmente se colocou para poder receber do Pai, para poder receber dele essa verdade. Não tem como nós querermos ensinarmos algo que nós não queremos, que nós não conhecemos por experiência própria, uma experiência vívida que é capaz de esperançar o coração. Eu vivo falando para vocês, irmãos, que o desejo do meu coração é que vocês tenham uma experiência com ele. Por quê? Porque podem roubar tudo de vocês. Nesse mundo aqui, irmãos, tudo é perecível e o ladrão, ele tem esse poder aqui através do pecado. O inimigo, ele usa as outras pessoas e nós estamos em constante guerra com ele, com essas pessoas, não com as pessoas, mas sim no âmbito espiritual. Para quê? Para que nós venhamos cada vez mais nos parecer com Cristo, e Deus permite, justamente como um aperfeiçoamento. Então, algumas coisas ruins de fato vão acontecer. Agora, essas coisas ruins, isso tudo, nos permite justamente nos parecer e ter uma experiência com ele, porque por mais que possam nos roubar alguma coisa, jamais podem nos roubar aquilo que nós cremos, que ele vive, saber que ele vive, saber que ele é eterno e que há um lugar melhor sim do outro lado. O fato dele estar vivo, irmão, já mostra para nós justamente isso, que ele conhece aquilo que ele estava falando. Por quê? Porque ele foi morto e agora ele vive. É aquele que esteve morto, agora vive. Então tudo o que ele fala é verdadeiro. Então é por isso, irmão, não é porque, sabe, como que eu sei que você é verdadeiro? Você já teve lá? Não, Alisson, porque eu sei que ele vive. E porque ele é verdadeiro, por causa das experiências que eu tive com ele, eu posso crer que sempre haverá dias, sempre vai haver um amanhã. Eu amo a mensagem da cruz por causa disso, meu irmão, porque eu posso crer que há um amanhã, não tem? Porque ele vive, eu posso crer no amanhã. Irmão, irmã, porque ele vive, temor não há. Irmão, porque ele vive, nós podemos sempre seguir em frente. Então, sabe, é nele que nós devemos nos apegar e não nas circunstâncias. Aqui tudo vai tentar nos tirar, irmão, a essência daquilo que Cristo falou, que o nosso lugar não é aqui, que ele veio justamente para que nós fôssemos a outro lugar. Em Salmo 43, versículo 3, é justamente sobre isso que nós temos vivido. A palavra fala: envia a tua luz e a tua verdade, elas me guiarão e me levarão ao teu santo monte, ao lugar aonde tu habitas. Não somos daqui, irmão.
E aqui nós devemos aproveitar da melhor maneira possível. Eu creio, eu não sou um cristão, irmão, que sou totalmente espiritual, mas também não sou, não me apego muito às coisas naturais. Eu entendo que aqui nós somos um espírito, como C.S. Lewis fala, somos espíritos vivendo uma experiência carnal, mas o nosso lugar de fato não é aqui. E precisamos aproveitar as oportunidades para podermos voltarmos para casa. Em Efésios 4,18, o apóstolo Paulo, Efésios 4,15, o apóstolo Paulo vai falar: antes, seguindo em verdade, a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, o Cristo. E esse é o propósito. Aqui é o aperfeiçoamento, porque do outro lado, somente filhos verdadeiros de Deus, que entenderam que Ele é o Pai, que se parecem com Ele, através da imagem de Cristo, que estarão lá. E aqui nós já podemos desfrutar, enquanto vivemos aqui. Por isso que eu falei, já vivemos eternamente. Só estamos aqui tendo uma experiência nessa carne, que serve de aperfeiçoamento. E a palavra vai dizer, no final fala assim, então tentaram prendê-lo. Tentaram prendê-lo, irmão. E a verdade confronta. A verdade, ela sempre vai levar as pessoas a essa atitude, meu irmão. Como a verdade confronta, as pessoas vão tentar amarrá-la. Você já viu como que algumas pessoas que sabem que estão erradas, como elas se comportam quando você diz uma verdade e elas não aceitam muito bem? As pessoas que vivem na mentira, elas não aceitam muito bem a verdade. Olha as próprias palavras do Senhor Jesus em João 8, do versículo 43 ao 45. Por que isso acontece? Fala assim, porque a minha linhagem não é clara para vocês. A linhagem do Espírito, tá vendo? Por que a minha linhagem não é clara para vocês? Porque são incapazes de ouvir o que eu digo. Vocês pertencem ao pai de vocês, o diabo, e querem realizar o desejo dele. Ele foi homicida desde o princípio e não se apegou à verdade, pois não há verdade nele. Quando mente, fala a sua própria língua, pois é mentiroso e pai da mentira. No entanto, vocês não creem em mim, porque digo a verdade. O que Jesus basicamente está falando? Existem duas linhagens, irmãos. Uma vinda do Espírito pela palavra da verdade, e outra, que são os filhos do diabo, que amam a mentira e o pecado. E essas linhagens, elas estão em confronto. Aqueles de lá não querem ouvir o que nós temos aqui. Nós, porém, ainda temos a paciência de ouvir tudo que vem de lá, sabendo que podemos ajudar as pessoas, mas não vão querer ouvir. Isso quer dizer, irmão, que toda pessoa que pratica mentira é filha do diabo? Não, tem algumas que estão em conversão. Pedro, muitas vezes, durante ele quis ouvir Jesus, tanto que ele seguiu Jesus e é o líder da igreja. Mas muitas vezes ele foi pego em mentira, como por exemplo em João capítulo 18, negando lealdade ao Messias. Ou então Mateus capítulo 17, quando ele fala que Jesus pagava o imposto do templo. E Jesus salva ele, mais uma vez, da sua mentira. Porque Jesus acreditava em Pedro, mesmo Pedro não acreditando em si mesmo naquele momento. Então, a verdade, ela confronta, mas existem algumas pessoas que vão sair de lá para cá e nós precisamos ter o olhar espiritual sobre essas coisas. Agora, uma coisa é fato, quem é da mentira não quer ouvir a verdade, segundo Jesus. E a palavra termina falando assim, mas ninguém pôs as mãos nele, porque ainda não havia chegado a sua hora. E eu quero declarar, meu irmão, ninguém toca num filho de Deus sem a permissão de Deus. Essa é a grande vantagem. Essa é a grande recompensa. Sem falar a paz de espírito que nós recebemos. Ninguém toca, irmão. O inimigo arma ciladas, mas Cristo desfaz as ciladas, como por exemplo essa de Pedro, que eu citei de Mateus capítulo 17. Se eu não me engano, a partir do verso 27, a qual Jesus vai terminar aquele texto falando assim: dê de César o que é de César, dê de Deus o que é de Deus. Porque ninguém toca num filho sem a permissão dele, irmão. E isso pode nos deixar tranquilo, todos aqueles que estão no processo. Em 2 Tessalonicenses capítulo 3, versículo 3, o apóstolo Paulo vai dizer: mas o Senhor é fiel. Isso não é um estado, é fidelidade. Mesmo que nós não sejamos fiéis, Ele ainda é fiel. Ele os fortalecerá e os guardará do maligno.
é uma obra dele, e por isso nós podemos descansar o coração tranquilo. Sabe quando eu comecei de fato, irmãos, a descansar o meu coração sobre as minhas fraquezas e sobre o meu processo, sobre aquilo que o Deus estava fazendo na minha vida? Foi quando eu entendi que eu era uma obra dele e que ele se responsabilizava. Sim, à medida que eu ia dando espaço, aquele processo ia encurtando, vamos dizer, não é que ele encurta, mas eu tenho o poder de alongar o processo e por si mesmo alongar a minha dor, porque o processo gera muita dor, mas eu poderia, abrindo espaço, abrindo o coração para a verdade de Cristo entrar em mim, para que o processo, para que eu pudesse cumprir as etapas que Deus tinha do meu processo, de forma que fosse no tempo dele, não no meu. Ou seja, no meu tempo ia demorar muito mais. Por quê? Porque nós queremos ficar ali no conforto. Então, quando eu comecei a me entregar mais para ele, comecei a avançar mais no meu processo, eu comecei a experimentar mais dele, consequentemente mais paz e tudo isso que ele vem, o fortalecimento que vem do Espírito e a nascer de fato do Espírito, isso é maravilhoso. Uma linhagem nova, a linhagem dos filhos de Deus. E eu quero terminar com 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 24, porque ele te chamou, e fala, aquele que te chama é fiel, tal como prometeu, e ele fará tudo acontecer, tudo como te prometeu. Que os irmãos possam ficar com essa breve palavra, lembrando, um filho é destinado à grandeza, e no final do processo sempre tem algo que nós poderemos e conseguiremos por meio da intimidade com ele. Que Deus abençoe, a paz do Mestre, a paz do Senhor Jesus. Até uma próxima. Tchau, tchau.